Sabe aquela pulga atrás da orelha? Porque às vezes um ato que parece horrível não é visto como crime pela lei, enquanto uma coisinha pequena pode levar alguém para prisão. A resposta, olha, não está no ato em si, mas numa estrutura jurídica que a gente não vê. E é essa estrutura que vamos desmontar hoje, para entender de vez como a justiça decide o que é e o que não é um crime. Então, vamos começar logo quebrando um mito. Nem tudo que é contra a lei é tecnicamente um crime. Pensa bem. Furar o sinal vermelho é ilegal, claro, mas não te coloca no mesmo balaio de quem comete um roubo, né? Onde é que a lei traça essa linha, afinal? É exatamente isso que a gente vai dissecar aqui. A nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos enxergar o crime como se fosse uma construção. Depois, a gente analisa os 3 pilares que sustentam essa construção. Aí, mergulhamos na mente de quem comete o ato, seguimos o passo a passo de um delito, da ideia até o fim, e, por último, a gente junta tudo para ver como isso define o que chamamos de justiça. Vamos lá? Olha, para o direito penal, um crime não é só um acontecimento. É quase uma equação matemática. E como em toda equação, todas as peças precisam estar no lugar certinho para o resultado ser crime. Vamos ver como é que isso funciona na prática. E essa equação se baseia no que a gente chama de teoria tripartite. É simples. Ela diz que, para um crime existir, 3 elementos precisam estar presentes. Não são 2, são 3, obrigatoriamente. Se faltar umzinho só, a estrutura inteira desaba. E aí, legalmente falando, não tem crime. Acabou. E aqui estão eles, os 3 pilares que sustentam qualquer acusação criminal. Guarde bem esses nomes: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Vamos desvendar o que cada um desses palavrões significa. O primeiro pilar, então, é o fato típico. Pensa nele como se fosse um molde, uma forma de bolo. A ação da pessoa no mundo real tem que se encaixar, olha, como uma luva, na descrição que a lei penal faz do crime. Se a lei descreve matar alguém, o ato tem que ser exatamente esse. Se for um pouquinho diferente, já não encaixa. O ato é filtrado aqui mesmo e nem passa para a próxima fase da análise. Agora, o segundo pilar, a antijuridicidade. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Um ato pode ser típico, encaixou direitinho lá no matar alguém, por exemplo, mas mesmo assim não ser ilegal. Como assim? É o caso clássico da legítima defesa. O ato se encaixa na descrição de homicídio, sim, mas a própria lei diz que naquela situação era permitido. É o segundo grande filtro. O ato, apesar de ser típico, era contrário à lei? E por último, mas não menos importante, a culpabilidade. Aqui, o foco sai do ato e vai para a pessoa. A grande pergunta é: essa pessoa pode ser responsabilizada pelo que fez? Um menor de idade ou alguém com uma doença mental grave que não o deixa entender o que está fazendo? Essa pessoa pode até ter cometido um fato típico e antijurídico, mas se não tiver culpabilidade, não tem crime. É o filtro final e talvez o mais humano de toda essa análise. Agora, vamos voltar e aprofundar um pouco mais no primeiro pilar, o fato típico, para analisar uma coisa essencial, a mente do agente. A lei se importa, e muito, em saber, a pessoa queria aquele resultado, agiu com dolo, ou foi um acidente, um descuido, agiu com culpa. A diferença entre um e outro é gigantesca. O jeito de analisar a intenção mudou muito com o tempo. A teoria antiga, o causalismo, olhava só para a ação e o resultado. E lá no final, na culpabilidade, é que ia perguntar da intenção. Já a teoria moderna, o finalismo, que é a que domina hoje, diz: peraí, a intenção é o motor da ação. Não faz sentido analisar isso só no final. A intenção tem que ser vista logo de cara, como parte do próprio fato. Entender isso é o verdadeiro pulo do gato. E já que estamos falando em desvendar detalhes, aqui vai um desafio. Clique em seguir agora o Direito Cast, porque semana que vem a gente vai liberar mais conteúdos aprofundando exatamente nisso. Ah, e claro, aproveita e compartilha nas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Agora, um dos conceitos que mais dá nó na cabeça, o dolo eventual. Aqui, a pessoa não quer o resultado diretamente, mas ela prevê que ele pode acontecer e mesmo assim ela assume o risco e vai em frente. É o famoso dane-se. O exemplo clássico é o de alguém que dá tiros no muro, sabendo que as balas podem muito bem atravessar e acertar uma pessoa do outro lado. A pessoa não queria matar, mas ela aceitou o risco de que isso acontecesse. Tá, mas e como os tribunais decidem isso? Ninguém lê mentes, né?
Essa citação do ministro Felix Fischer é simplesmente brilhante. A justiça não tenta adivinhar o que se passava na cabeça da pessoa. Ela olha para os fatos, para as circunstâncias, a velocidade altíssima no trânsito, a arma carregada numa briga, a total indiferença com o perigo, são as circunstâncias que gritam qual era a real intenção ou a falta dela. Olha, nenhum crime acontece do nada num estalar de dedos. Existe um caminho, uma espécie de jornada, que vai da simples ideia na cabeça até a sua conclusão. E os juristas têm um nome chique para isso, iter criminis, que nada mais é do que o caminho do crime. Entender essas etapas é chave para saber quando a lei pode ou não interferir. Esse caminho tem basicamente 4 fases. A cogitação é só pensar em cometer o crime. E pensamento, ufa, não é punido. A preparação é o passo seguinte: compra a arma, vigiar o local. Na maioria das vezes, isso também não é punível. O ponto da virada mesmo é a execução, que é quando a gente começa a fazer o que a lei descreve. Começa a atirar, arromba a porta. A partir daqui, mesmo que o crime não dê certo, já temos uma tentativa que pode ser punida. E por fim, a consumação, que é quando o crime se completa de vez. Então, o ponto crucial é esse. Por que punir a execução, mas não a preparação? Simples, porque é na execução que o agente deixa de só planejar no mundo das ideias e passa a atacar, de verdade, o bem que a lei quer proteger: a vida, o patrimônio, a liberdade. O perigo deixa de ser uma possibilidade e se torna algo real, imediato. Certo, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Essa estrutura toda, essa análise detalhada, não é só um exercício acadêmico para complicar as coisas. Pelo contrário, é a ferramenta fundamental que o sistema de justiça usa para garantir que a lei seja aplicada de um jeito preciso e principalmente justo. Então, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Porque essa estrutura garante que ninguém seja punido só por pensar. Ela abre espaço para que atos justificados como a legítima defesa não sejam tratados como crime. Ela protege quem não tem capacidade de ser responsabilizado, e ela faz a distinção crucial entre quem queria um resultado e quem só assumiu um risco. Resumindo, é o método que o direito usa para não ser cego e arbitrário. No final, dá para pensar nessa análise toda como uma autópsia jurídica. O sistema desmonta o fato em todas as suas partes para entender exatamente o que aconteceu, por que aconteceu e quem de fato pode ser responsabilizado por aquilo. A punição só vem no final, e só se todos os 3 pilares estiverem firmes de pé. A estrutura teórica é clara, mas aplicar isso no mundo real, em cada caso, é um desafio enorme e constante. Fica a pergunta: como a gente pode garantir que essa análise tão complexa de ações e intenções seja aplicada de forma justa sempre? É uma reflexão importante para todo mundo. Agradeço muito a companhia nesta análise. Para mais conteúdos como este, siga o Direito Cast no Spotify. E para quem prefere ver a gente em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Até a próxima!